Você vai ouvir a partir de agora uma palavra de edificação espiritual com o pastor Jorge Novaes. Tema: uma peleja profética, a falsa profecia de Ananias. Jeremias capítulo 28, a partir do versículo 1. Aleluia, meus irmãos, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, então vamos abrir a Bíblia, o texto sagrado, em Jeremias, capítulo 28, glória a Jesus, versículo 1. A gente pretende aqui pregar esse capítulo, irmão? Versículo por versículo, glória a Jesus, pelo menos a leitura, e trazer a contextualização, para Deus, e a aplicação da palavra para os nossos dias. Que muitas coisas que já aconteceram, elas repetem no meio do reino de Deus. Para Deus, Jeremias capítulo 28. Faltam alguns membros aqui hoje na igreja, glória a Deus, mas Deus vai dar vitória. Uma peleja profética, a falsa profecia de Ananias. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Assu, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Amém. Diga: Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra. Amém, Jesus. Quem diga amém, Jesus? Glorifica Jesus com a aplauso, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos, glória a Jesus, louvado seja Deus. Enquanto nós pregamos aqui a palavra, o povo de Deus está à vontade para glorificar aquele que é digno de honra e glória e louvor para toda a eternidade. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, glória a Deus. Devido, irmãos, ao pecado de Israel, nós já pregamos aqui, e a reincidência no pecado, a repetição dos mesmos pecados, devido ao não arrepender de Israel, devido à desobediência da liderança de Israel e o povo de Deus. O povo de Deus foi levado cativo, chamado a diáspora. Uma nação elevada para outra terra, um país soberano, ele é levado cativo, as pessoas para outro país, outra nação, diáspora, glória a Deus. Sendo que Deus trouxe Israel, tirou do Egito e deu terra, através da promessa e através do esforço, porque para alcançar a terra é a promessa de Deus, e o esforço, a batalha, e a fidelidade para alcançar essa promessa. Igualmente, irmão, nós também, em nossos dias, que queremos, com certeza, pela fé, somos salvos em Jesus, e queremos manter a condição de salvo até a conclusão final de nós entrar na glória. Tem o dia, tem o momento. Então tem a palavra, tem a promessa e tem a obra realizada em nós, mas precisamos permanecer nessa condição. Glória a Deus. Devemos permanecer andando neste caminho, sem desviar dele, nem para a direita,
e nem para a esquerda. Glória a Deus. Mas devemos viver meditando na palavra, de noite e de dia, ao deitar, ao levantar, e até mesmo andando pelo caminho. Aleluia. Quantas vezes o servo de Deus tem meditado a palavra de Deus ao andar, ao caminhar, ao trabalhar, ao estar executando alguns afazeres e meditando na palavra de Deus. Glória a Jesus. Irmão, é muito importante a nossa mente estar cheia para Deus, a nossa meditação ser agradável a Deus. Se nós deixar outra coisa tomar para Deus o espaço da meditação na palavra de Deus, na nossa mente, o prejuízo é nosso, espiritualmente. Mas se nós manter o foco para Deus, glória a Jesus, teremos ganho espiritual para a glória de Deus. O povo de Israel esqueceu praticamente da palavra, da obediência a Deus, do amor a Deus e ao próximo, foi levado cativos. E o profeta, Deus falou através da profecia, usando seu servo, que eles passariam 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quantos anos? 70 anos na Babilônia. Já preguei sobre isso aqui. Glória a Jesus. Tá. O profeta Jeremias, Deus usou, glória a Deus, com precisão profética, aleluia, a sua palavra. Mesmo sofrendo a ira dos inimigos e o revés, a oposição dos inimigos da palavra de Deus, Jeremias continuou o seu ministério. Irmãos, mas o tema aqui hoje é uma luta, para Deus, uma peleja contra os falsos profetas e as falsas profecias. Esse problema dos falsos profetas não é um problema somente atual, no final dos tempos, profetizado por Jesus no Novo Testamento, não. Lendo a Bíblia, observamos que no meio do povo de Israel, na era antes de Cristo, no período antes de Cristo, para Deus, surgiram falsos profetas que deram trabalho aos profetas autênticos, verdadeiros do Senhor Jeová, bendito seja Ele. Glória a Jesus, aleluia. O texto de Jeremias, capítulo 28, Jeremias tem uma luta espiritual, uma batalha no mundo espiritual contra um falso profeta. Mas esse homem, para Deus, chamado Ananias, a leitura do versículo 1 fala que Ananias, filho de Assur, o profeta de Gibeão, esse homem tinha nome. Esse profeta Ananias era renomado, pelo menos ele era conhecido, ele era identificado como profeta, porque a Bíblia chama ele aqui, para Deus, de profeta de Gibeão. Está vendo, irmão? Eu não sei se ele sempre foi falso profeta, eu não sei se ao longo do tempo, dado momento da vida dele, ele apostatou, não sei, só sei que era conhecido para Deus como profeta. Aqui, Ananias, filho de Assur, o profeta de Gibeão, para Deus. O que me chama a atenção aqui é que devia falar assim, Ananias, profeta do Senhor. Glória a Jesus. Aqui está. Deveria estar, Mas profeta de Gibeão, identificando a sua localização geográfica, lugar, onde ele residia, de onde ele surgiu, de onde ele pertencia. Me falou na casa do Senhor. Em que lugar que o profeta profetizou? Na casa do Senhor, dentro da casa de Deus. Era um pregador, era um anunciador, era um profeta que pregou uma palavra dentro da igreja de Deus. Para Deus, perante os olhos dos sacerdotes
e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Olha, falou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Olha, o povo estava cativo e a profecia falava que era 70 anos. Meu Deus. Mas agora surgiu um outro profeta falando: não, eu quebrei o jugo. Quer dizer, o povo vai sair da escravidão, o povo vai voltar para a terra. O jugo da escravidão da Babilônia eu quebrei. Quer dizer, se Deus quebrou o jugo, então o povo de Deus fica livre para voltar. Essa palavra soava um tanto interessante. Quem não interessava na restauração de Israel, quem não interessava, em que quebrasse os jugos do rei da Babilônia, que foi o país que levou o povo de Deus cativo, parecia muito boa. Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Opa, então tem vitória, então vai ser bom, então o povo vai voltar. Vou ver o vovô, vou ver a vovó, vou ver o tio, vou ver a tia, vou ver meus irmãos. Vai voltar o povo. Restou algumas pessoas na cidade, no país, e vai restaurar tudo. Opa, palavra boa, né? Alguém podia dizer assim, né? Versículo 3: depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. E ele, além de profetizar a obra, também profetizou a data específica, o tempo de 2 anos. Mas era 70 anos, está muito longe de 2, né? 2, está muito longe de 70 que o povo tinha que passar. Não, 2 anos eu quebrarei. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Uma observação interessante, irmãos, que é interessante a todos nós, os crentes. Os pregadores, ensinadores, mestres e estudiosos, alguns têm falado glória a Deus, critério para você descobrir se é Deus que está falando na boca do homem e da mulher, ou se é Ele próprio. Uma das maneiras que eles dizem é que se o profeta, a pessoa, dirigir a igreja glória a Deus, primeira pessoa, da conjugação verbal, glória a Deus, eu, no caso, glória a Jesus. Então, segundo eles, se dizer que está dirigindo na conjugação da primeira pessoa, glória a Deus, eu estou falando, eu faço tal, eu sou o Senhor, eu farei isso. Então as pessoas falam, é o indício de que Deus está falando. Glória a Deus, adoro Jesus. Igrejas como a igreja fundada por Daniel Berg na Vinga, aqui no Brasil, eles também já citam isso nos seus estudos. Irmãos, quem crê que isso aí não é o bastante? Glória a Deus. A partir do texto lido aqui agora, nós vamos entender se esse dirigir ao público, dizendo eu, como se Deus está usando, falando, se é suficiente para certificar se a profecia é de Deus ou não. Se você leu com atenção o versículo, glória a Deus, 3, glória a Deus, e agora no 4, glória a Deus, ele fala, também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os cativeiros, e a todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor. Olha aí, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Nós vamos observar aqui mais na frente, que esse profeta aqui, ele não é um profeta verdadeiro. Ele
foi um falso. Acompanhamos a leitura. Aí Jeremias estava ouvindo, esse homem estava pregando na casa de Deus, e Jeremias, que é um profeta de Deus verdadeiramente, ouviu, melhor dizendo. E qual a resposta do profeta Jeremias? Então, versículo 5, falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, olha aí, né? Jeremias o profeta, a Ananias o profeta, os dois são profetas, aos olhos de todos os sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Irmão, é dentro da igreja, irmão, aqui é dentro da igreja, e tinha um povo dentro da igreja lá acompanhando o culto, ó. E no meio do culto de Israel levantou os profetas, e levantou um falso profeta aqui, ó. Disse, pois, Jeremias o profeta, amém, quer dizer, assim seja, né? Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todo do cativeiro de Babilônia a este lugar. Amém, né? Assim seja, porque é uma boa palavra, né, irmão? Amém? É uma boa palavra, amém. Não convinha a Jeremias, naquele momento, pessoalmente, com o seu próprio intelecto, com a sua mente, com as suas conjecturas humanas, ele debater, né? Ele contradizer, ele falar, humanamente falando. Irmãos, isso aplica hoje. Muitos têm sido enganados, né, por falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pregadores. Glória a Deus, tem falado muitas coisas em nome do Senhor, dizendo eu sou o Senhor, falei. Glória a Deus, é a casa que Deus está falando, amém. Que tem os de Deus também, amém. Nós temos que reconhecer que tem os profetas de Deus verdadeiros, são poucos, mas tem pessoa que está falando, eu sou o Senhor que estou falando, e Deus está usando ele, sendo que ele não está fora de si, ele está consciente, glória a Deus, que Deus está usando ele, pelo dom do Espírito Santo, o dom da profecia, porque nós não temos que ter medo de exercer o dom, nós temos que evitar dois extremos na utilização dos dons, evitar, glória a Deus, glória a Jesus, falar sem ter certeza, profetizar sem estar preparado, né, glória a Deus, como diz o pastor, passa batom na boca, depois quer passar a profecia, né, glória a Deus, entendeu? Aí cai no engano, né, está assistindo jogo, quer passar a profecia, a mulher está de calça mundana, quer profetizar, está com os brincos de pombagira na orelha e quer passar a profecia, né, irmão? Está na pornografia, quer passar a profecia, está na política, no divórcio, divorciado, casado com outro, adultério, e quer ser profeta, né, glória a Deus? Então, aí, irmão, já entra um engano. Ah, irmão, mas será que Deus falou só que é Deus? Irmão, descarta isso. Deus vai usar os profetas de Deus, Deus vai usar os obedientes a Deus, Deus vai usar os fiéis a Deus, aleluia, Jesus, o profeta de Deus, porque as pessoas que querem receber dom, e não querem receber primeiro a doutrina, aí eles é enganados por Satanás. Agora, se alguém quer receber dom, quer ser usado por Deus, primeiro recebe a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que for liberto do pecado, da vaidade do mundo, arrependido, convertido, nascido de novo, buscando a Deus, aí vem a escolha do Espírito Santo para dar os dons, para usá-lo na obra, na seara do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. É verdade, irmãos? Então está cheio de falso profeta nas igrejas, que não quer obedecer a doutrina e quer ser profeta, não quer guardar a doutrina e quer ser profeta aprovado por Deus. Irmão, o diabo pode enganar com total facilidade. Eu sei, irmão, eu já vi, né, glória a Deus, o demônio da falsa unção, o demônio do falsa virtude, o demônio do falso poder, lançando fogo estranho, lançando poder estranho na pessoa, a pessoa sentir algo idêntico, praticamente quase igual o Espírito Santo, e é engano. Glória a Deus, aleluia. Então, antes do homem e da mulher sentir poder de profetizar, sentir poder, inspiração para falar língua, ele tem que sentir primeiro, aleluia, o poder da palavra de Deus, para arrepender,
sentir convencido, aleluia, pelo Espírito Santo. Primeiro ter convertido a Deus, aleluia, Jesus, para ele ser vaso, porque o vaso tem que ser limpo, e Deus não habita em templo sujo. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Porque se Deus for usar toda essa profetaiada toda, né, no pecado, então Deus agora Deus está junto com eles, Deus está compactuando com o pecado deles? Não, aleluia. Deus é santo, Ele era e continuará sendo santo, santo eternamente, glória a Jesus, aleluia. Aqui, glória a Deus, no versículo que nós lemos, né, profetizou tudo certinho, cativeiro, Babilônia, e a este lugar. Mas ouve agora esta palavra, glória a Deus, que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Três coisas que Deus usou os profetas para trazer o castigo, a repreensão para reis, nações, para Deus, são juízos de Deus. A guerra, chamada espada, é um tipo de julgamento de Deus. Repreensão, julgamento de Deus para uma nação que vem a espada, a guerra e mata milhares, mata o pai, mata a mãe, mata filho, né? Destrói a cidade, leva as riquezas, o povo fica na pior. Juízo de Deus, glória a Deus, sobre a nação pecadora, glória a Deus. Também, glória a Jesus, o mal e peste. A peste, irmão, a doença sobre o povo, a doença, as pragas na vegetação, na lavoura, falta ali o pão, glória a Deus, Deus repreendendo a nação para ver se eles arrependam e volta para Deus. Jeremias falou, é isso aqui, é exemplo muito claro disso. Moisés, profeta do Senhor, usado por Deus para profetizar, né, no Egito, e assim cumpriu. O profeta que profetizar paz, irmão, preste atenção para vocês entenderem essa doutrina. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Meus irmãos, estão compreendendo, glória a Deus? Qual que é o critério para ter certeza que esse profeta falou por Deus? O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra que desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias já estava o quê? Um pé atrás, né? Com aquele profeta Ananias. Porque o profeta, ele tinha a visão dada pelo Espírito Santo. O profeta também tinha visão bíblica, visão do momento, visão do contexto. Irmão, tem coisa que não precisa nem Deus usar, mas alguém na profecia, na revelação, para mostrar. Se a pessoa estiver enxergando com a visão espiritual, você sabe, as igrejas mundanas, ou o crente mundano, que não obedecer a sã doutrina, a gente já sabe, se ele continuar assim e não arrepender, não vai ter direito à salvação, à vida eterna. Os crentes mundanos, os pastores mundanos, que entrou na política, na televisão, no divórcio, né, aceitou a uso e costume, as vaidades da igreja, não, por visão, glória a Deus, espiritual, à luz da Bíblia, por visão bíblica, nós já sabemos que estão fora dos padrões bíblicos da palavra de Deus. Tem gente, glória a Deus, que está dentro dessa igreja e está vendo acontecer todas as coisas e está cego. E está cego. Ele passa um monte de revelação e não passa nenhuma revelação mostrando o pecado. Ora, se o Espírito de Deus quer usar o vaso na casa de Deus, ele quer usar o vaso, glória a Deus, para
aleluia, revelar o pecado, revelar o que está acontecendo e trazer o povo ao arrependimento, que é um dos ofícios do profeta de Deus. Quem entendeu agora? Deus. Um dos ofícios do profeta é esse. O profeta está ali, ou está aqui, para trazer o povo ao arrependimento, trazer o povo à obediência à palavra de Deus. Às vezes o homem tem um cargo, tem um credencial, tem um nome grande, tem um cargo grande, tem um reconhecimento, né, glória a Deus, mas ele está enxergando, aleluia, ela está enxergando, ele está vendo que as ovelhas estão caminhando para o abismo, ela não está vendo que as ovelhas estão indo para o buraco, ele não está vendo que as ovelhas vão perecer, ele não está vendo que o Facebook, o WhatsApp, a televisão, o YouTube, as filmagens é do diabo. Ele está vendo que o resultado disso no mundo inteiro. Ele está vendo que no TikTok, ele escuta a pregação de um pastor pregando lá no TikTok, mas embaixo está o vídeo da mulher dançando funk, no Kawaii. Ele está vendo tudo isso, que aquilo é rede para enganar o crente, pegar o crente. Ele está vendo isso e não avisa. Glória a Deus. Está cego, e aqui se um cego e a outro, ambos cairão no buraco. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Quem diga amém, glória a Deus, irmão? Então está aqui na palavra de Deus, né, glória a Jesus, o profeta que profetiza a paz, só depois se cumprir. Jeremias não estava acreditando, que parece que até o momento, Jeremias não tinha tido uma revelação, um discernimento, mas ele já falou, ó, está falando de paz, do povo voltar, para cá, estabelecer os vasos da casa de Deus, ficar tudo bonitinho. Então está falando um tempo de paz, de bênção para Israel, né? Jeremias pregou para o povo, Jeremias pregou para o sacerdote, para a congregação, para todo mundo que estava ali na igreja, que ouviu a pregação de Ananias. Jeremias, ele fez, glória a Deus, uma consideração. Jeremias deu um ensino para a congregação, para não crer diretamente em toda a profecia que fala de paz e de bênção. Aleluia. Quanto às igrejas, meus irmãos, os pregadores estão pregando que aquele está salvo, que a irmã vai para o céu, que o irmão vai para o céu, a irmã está na vaidade, a igreja está na contenda, a igreja está um disse-me-disse, a igreja está querendo derrubar o outro, a igreja está uma confusão lá dentro da igreja, a igreja está uma desunião na igreja, a igreja está um de mal do outro, ele está dando a ceia, dizendo que está tudo ok, se ele dá a ceia, ele está sabendo que está tudo ok, está tudo bom, achando que está bom, porque ele quer ver só o enchimento, ver só a aparência, só a fachada, glória a Deus. Então, aí depois ele fala a paz, né? Não é isso? A paz, meus irmãos, esteja em paz, igreja, a paz do Senhor, igreja, aleluia, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor é diferente da paz aqui, glória a Deus, secular. O que é a paz secular? O país não está em guerra, não está em guerra, glória a Deus, interna, em revolução, glória a Deus, não está em guerra, não tem aviões soltando bomba, não está matando ninguém, então está na paz. Não é essa paz não que está falando aqui não, a paz que a igreja refere, a paz que tem que ter na igreja é a paz com Deus, aleluia, de cada um crente analisar sua consciência diante de Deus, à luz da Bíblia, e pensar na exigência de Deus, e pensar que ele tem que partir um dia, e pensar que ele tem que estar pronto agora, e ele vê que ele está de acordo com a palavra de Deus, ela confirmar que ela está de acordo com a palavra de Deus, então ela tem a paz, vê um sentimento de alegria, vê um sentimento de paz, vê um sentimento de comunhão, de alegria da salvação, porque ela está seguindo a palavra de Deus, então ela está em paz, ele está em paz. Jesus diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo, está vendo aí? Quer dizer, não é igual a paz do mundo, a minha paz é a paz com Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, amém, meus irmãos, glória a Deus. Então, o profeta falou, não, Jeremias falou, assim que Ananias pregou, Jeremias já entrou com a pregação, alertando a igreja,
Irmão, a função dos profetas é essa: alertar os crentes, o homem, a mulher, o servo de Deus, quanto a isso. Pode ver que o profeta aqui, ó, é um estudo, é uma lição, é um ensinamento. Falou, gente, não acredita logo não, deixa ver, cumprir primeiro, para ver, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Olha só, aquele que fala a palavra de Deus, e tem aquele que o Senhor enviou, que o Senhor levantou. A palavra enviado, no Novo Testamento, para Deus, está lá o apóstolo, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, e assim por diante. Olha aí, nesse sentido, já havia enviados de Deus desde o Antigo Testamento, que o Senhor enviou. Tá, Jeremias fez sua ponderação, alertou a congregação, e ele, de repente, versículo 10, a falsa profecia de Ananias. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, porque Jeremias tinha profetizado um pouco atrás, glória a Deus, o jugo. O que era o jugo? Tipo uma canga, um pedaço de madeira colocado no pescoço, com uma canga que você põe no boi, e Jeremias colocou no pescoço para simbolizar um ato profético, para o povo saber que o jugo, servir ao jugo, servir Babilônia. Jeremias colocou o jugo, essa madeira aqui, esse pedaço de pau aqui no pescoço, né? E o povo olhando, e lá vem Jeremias com o jugo, com o negócio no pescoço, já sei o que ele quer dizer. Então Ananias viu que Jeremias estava com o jugo, ele já entrou logo, não, o Senhor falou que o contrário. Irmão, dentro da igreja evangélica também tem isso. Tem igreja que é assim, uns concordam com a verdade, uns concordam com a doutrina da Bíblia, e outro, da mesma igreja, que toma da mesma ceia, no mesmo altar, discorda, e há um conflito, e vira a cara um contra o outro. Uns querem a conservação da verdade, o outro acha ruim, e fica bravo, e fica irado. Glória a Deus. Está aqui, ó. Ananias, ele já levantou logo, quando viu Jeremias com o jugo. Jeremias vai ter uma palavra profética, né? Já falou a palavra dele. Mas Jeremias falou o quê? Então Ananias, o profeta, versículo 10, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Isso dentro da igreja, cheio de gente, para mostrar para o povo, para a congregação, que ele é o profeta, que o jugo vai ser quebrado. Tomou de Jeremias e quebrou. 11, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, ó, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passar 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Jeremias não contendeu com ele não, alertou o povo, e Ananias insistiu. Jeremias pegou, foi embora, saiu da igreja. Jeremias saiu da igreja. Irmão, tem gente que dá vontade de sair da igreja, das igrejas aí mundanas, e vai no culto, chega lá, glória a Deus, vê lá a coisa errada dentro da igreja, a vontade é sair para fora. Tem gente que não está aguentando mais, só que a gente tem que ir para a igreja. Mas a Bíblia diz, glória a Deus, se você vê abominação no lugar santo, quem lê entenda, e quem vê tem que ficar lá sem querer, machucado, forçado, engolindo seco, engolindo aquela pregação, bebendo água suja, né, glória a Deus, comendo aquela comida estragada, que estão ensinando o falso ensino, glória a Deus, tendo que escutar, perder horas e tempo escutando ensinadores que não pregam a palavra de Deus, que não pregam a doutrina para o povo,
Glória a Deus, engolindo seco, como diz o outro, engoliu o boi com chifre tudo, seco, sem poder, sofrendo, sem obrigado a ficar lá. O Espírito Santo obriga o homem a fazer isso, obriga a mulher a ficar lá sofrendo? Não. O que diz a palavra do Espírito de Deus? Quem vê, entenda. Quem lê, entenda. E quem vê, fuja. Glória a Deus. Quem vê, fuja. É quem vê, porque tem muito que está cego dentro da igreja, irmão, com a Bíblia na mão, e está cego, não enxerga a verdade. Jeremias saiu. Jeremias fica lá escutando. E quando Jeremias sai, ficava o quê? Mais fácil para Ananias, que tinha gente para ouvir ele. Sabe por que eles estão pregando o falso ensino? Porque tem gente para escutar eles. Se o povo sair das igrejas mundanas, todo mundo sair das igrejas mundanas, dos falsos ensinadores, que não tem mais doutrina, e vir para a igreja de doutrina, deixar só os pregadores lá, os pastores lá, aí ele vai parar de falar. Vai pregar para quem? Para a parede? Né, glória a Deus, né? Então, se tem falso pregador, falso ensinador, tem gente escutando ele. Amém, glória a Deus. Tem gente ouvindo ele. Então, enquanto tiver gente ouvindo, a plateia está indo escutar ele. O povo está injetando dinheiro nele. O povo está enchendo o bolso deles, está aumentando a renda deles. Então, eles vão, né? Para mim está bom demais. Eu não prego a doutrina, mas o povo está gostando. O povo está vindo. Está tendo gente aqui. Anuncia uma festividade, enche. Opa, então está dando certo. Pois é, está dando certo enquanto não chega o juízo de Deus. Porque chegou o juízo de Deus rapidinho para Ananias, o falso profeta. O texto afirma aqui, para Deus, e Jeremias foi seu caminho, como diz a Bíblia aqui, né, glória a Deus. Versículo 12, a verdadeira profecia de Jeremias. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Agora sim, meu irmão, pensa aqui em versículo 28, você leu aí que veio a palavra do Senhor para Ananias? Está escrito? Não está, né? Não está. Não veio a palavra do Senhor para Ananias. Não veio. Mas o versículo 12, veio a palavra do Senhor para Jeremias. Glórias a Deus, aleluia. Os homens que são de Deus, para eles vem a palavra do Senhor, né, glória a Deus, a doutrina do Senhor. O Espírito Santo do Senhor manda eles pregar a doutrina, pregar a verdade. Se eles não pregar, estão acovardando e temendo mais o homem do que o Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os corações. Olha o se, aleluia, é se condicional. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, muito nem ouve mais, né? Não endureçais o coração. Porque, irmão, assim como uma pessoa, um ser humano que não é convertido, o Espírito Santo toca neles para se converter, mas às vezes ele endurece o coração e registra: não vou fazer isso não. Ele endureceu o coração contra a voz do Espírito Santo. Para Deus, Senhor Jesus. Aí, a nível de obreiro, a nível de ministro, também pode acontecer. O Espírito Santo mandar pregar a verdade que ele sempre mandou, e a pessoa endurecer o coração, ou acovardar, ficar com medo, meu Deus, de perder a amizade, com medo de retaliação, com medo de perder o dinheiro, e ele ficar com medo. E aí, glória a Deus, acontece que aí não fala a palavra do Espírito Santo, né? Mas Jeremias veio a ele a palavra do Senhor, depois que Ananias, profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor. Aí sim, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Glória a Deus. Aí, irmão, aí é Deus. Você quebrou o jugo de madeira,
mas em vez deles farei jugo de ferro. Deus falou que vai ficar mais rigor, a servidão vai pesar, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações. Porque, irmão, a Babilônia governou, foi império. A Babilônia foi um dos impérios mundiais que dominou Israel e governou o mundo. A Babilônia mandou na Grécia, no Medo, na Pérsia, que hoje é Iraque, e Grécia, né, nos países aí, Turquia, tudo. Babilônia mandou, imperou. Então o jugo deles estava sobre todas as nações, e foi permitido por Deus, né, glória a Deus, foi permitido por Deus. Os impérios, irmãos, que houveram, o primeiro, o império egípcio, né, na antiguidade, o império sírio, da Síria, né, Babilônia, os medos persa, império grego, o império romano, glória a Deus. E segundo o estudo bíblico, glória a Deus, no final dos tempos há uma restauração do império. No final dos tempos, meus irmãos, há ainda uma governança mundial. Haverá uma governança mundial sobre o planeta, sobre a terra, mas sem falar o governo de Cristo, falando dos governos ímpios, pagãos, do gentio. Glória a Deus. No momento que nós estamos agora, qual que é o império que manda no mundo? O último império romano, já foi. E agora, temos algum império que manda no mundo? Temos alguma potência militar? Temos alguma potência econômica maior que sobrepuja a todos os demais? Temos, mas numa modalidade diferenciada, num sistema modernizado, né? Bem diferenciado dos sistemas antigos. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas sempre tem um país, né, que sobrepõe aos demais. Glória a Jesus, aleluia. Pois é, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: para servir Nabucodonosor, rei de Babilônia, servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. Aí, irmão, a autoridade que Nabucodonosor tinha para dominar as nações foi dada por quem? Dada por Deus. Permitido, foi autorizado por Deus. Tá vendo, irmão? E disse Jeremias, o profeta, Ananias, o profeta, tanto profeta aqui, né? Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. 17. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Olha aí, irmão. Então, a palavra do Senhor, ela é certa. O profeta do Senhor, quando abre a boca e fala, é certo. Jeremias era confirmado profeta do Senhor. Mas Jeremias chamava o povo ao arrependimento. E Ananias pregou para agradar o povo. Ele usou o nome do Senhor, o nome de Deus, mas não foi Deus. A pregação dele é para agradar o povo. Vai ter paz. Que jeito? Sem conserto. Vai ter paz, vai ter salvação. Vamos subir no arrebatamento. De que jeito? O homem em casa de short, na televisão, futebol, na vaidade. Não, irmão, vamos subir, nós temos que subir. Vamos cantar na glória, vamos louvar o rei no céu, vamos sentar na mesa do rei. Todos eles garantem as promessas que vai dar certo. Não, irmão, Deus quer o coração. Fique em paz, Deus não preocupa com roupa não. Olha aí os profetas que falam de si para agradar o povo. Não, a política não tem problema na igreja. Você pode, melhor pôr o político lá do que pôr o macumbeiro. Olha aí o argumento deles. É melhor pôr, quando o justo governa, a nação se alegra.
Então eles acham que aí está enganado por Satanás. Irmão, para Deus, tem todos os estudos aqui que mostram o que é a política e a igreja de Deus. Irmão, o tanto de falso profeta que está profetizando, porque assim, ó, o homem está pregando, quando ele fala assim, ó, Deus só quer o coração, roupa não faz sentido, não tem problema, não é pecado, né, glória a Deus, o que tem, não tem nada a ver, vai tudo para o céu, vocês estão salvos, não precisa nada disso de sã doutrina, eles zombam ao termo sã doutrina. Ele está profetizando para a congregação, e às vezes na mídia, para a rede, para todo que te ouvir, que não precisa negar a si mesmo, não precisa crucificar a sua carne, não precisa santificar, que vai para o céu a si mesmo, aos falsos profetas. E o povo está ouvindo mais esses, irmão, né? No Brasil e no mundo, a maioria, que estão profetizando o que o povo quer ouvir, e não o que o povo necessita de fato ouvir do ponto de vista de Deus. Quem não quer Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, está aqui, ó, essa duelo, essa batalha que Jeremias teve contra esse falso profeta, aleluia. Mas ele foi desmascarado, ele foi desmentido, glória a Deus. Irmão, nós temos que vigiar com muitos que falam em nome de Deus, glória a Deus, que muitos que falam, assim diz o Senhor, e será que o Senhor falou mesmo? Não é verdade, glória a Deus? Porque usa o nome do Senhor, todo mundo respeita, mas será que o Senhor falou mesmo? Aí tem que ter um profeta de Deus. Tem igreja aí, irmão, se levantar, tem igreja aí grande aí já, cheia no Brasil, que se tem alguém que tem o dom de Deus, do discernimento, da profecia, do discernimento, da revelação, que Deus usa, revela o pecado, que discerne, que profetiza, eles fogem dos profetas, eles não convidam para pegar na igreja, eles tiram fora, porque fala que tira a paz na igreja, que mexe com todo mundo, que gera atrito, que gera conflito na igreja, então eles querem uma igreja em paz. Mas será que está em paz mesmo? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Pode estar em paz um com os outros, ali entre eles, mas será que está em paz com Deus? Será que está salvo em Jesus? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui nessa igreja, aleluia, quem dá ordem é o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. Deus pode falar a palavra que Ele quiser falar. Se for para nos repreender, sejamos repreendidos. Se for para nos levantar, sejamos levantados pela mão de Deus. Seja a palavra que o Senhor quiser, o Senhor pode falar aqui nesta igreja. Nessa igreja, aleluia, dá total liberdade ao Espírito Santo para falar o que quiser falar, aleluia, para repreender, a ensinar, a corrigir, aleluia, diante da palavra de Deus, glória a Jesus. Não tem proibição de pregar a doutrina, né, glória a Deus. Irmãos, a batalha é grande. Deus usa os profetas de Deus, revelando que os Facebook, WhatsApp, Instagram, rede social é do diabo. Aí lá os outros profetas falam que não é pecado. Eles defendem com unhas e dentes, e eles falam para o povo que é só saber usar, não tem nada a ver. Perguntaram para mim, qual que é a diferença entre o WhatsApp e o Signal? A diferença é que o Signal, o Espírito Santo, por enquanto, não proibiu, não deu ordem na igreja para deixá-lo. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo já avisou a diversos servos que ele não quer a sua igreja no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O Espírito Santo já falou. Então qual que é a diferença? Aleluia, a ordem do Espírito Santo de Deus foi dada. Se um dia o Espírito Santo usar seu servo e falar, meu servo, sai tudo isso, ele sairá, amém, glória a Jesus, aleluia. Agora, muitas pessoas nem vai orar a Deus, ele já vai metendo a boca e falando, e é perigoso
falar contra a palavra que vem do Espírito Santo de Deus. É arriscado abrir a boca e falar contra a palavra do Senhor. Por quê? Porque se a pessoa não arrepender logo, o que já é difícil, para Deus acontecer aqui, vai vir uma palavra para ele, e ele vai também ser julgado e vai morrer. Se ele não morrer fisicamente logo, porque o homem que não aceita a palavra de Deus, já morreu espiritual, né? Agora Jesus já morreu espiritual. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a batalha continua, o duelo continua contra os falsos profetas, né? Glória a Deus. Quantos pastor, teólogo, formado, doutor em divindade, reverendo, bacharel, porque na igreja primitiva do Senhor Jesus, eram os diáconos, os presbíteros, os pastores, os profetas, os evangelistas, né, glória a Deus. Aí depois que a igreja corrompeu, aí começou eles ficar famosos, ficar poderosos, né, glória a Deus. Os pastores fiéis morreram e assumiu o lugar deles, os falsos pastores, ordenado pelo Constantino, da Roma, entendeu? E a igreja transformou na igreja católica, e colocou uns com autoridade sobre os outros, uns para mandar nos outros. É verdade, irmão. E aí a igreja moderna, na teologia deles, né, no ensino falso, eles colocaram cargos que nem existem na Bíblia. Agora diz que é o reverendo, né, glória a Deus. Até reverendo, ele está sempre, diz que era o bispo, né? O nome que eles achavam aqui umas décadas atrás era bispo fulano, bispo ciclano, e diz que o bispo está acima de todos. Não, Jesus Cristo, que é o supremo bispo da igreja, glória a Deus, supremo pastor da igreja, né, glória a Deus, aleluia Jesus. Agora o reverendo, teve uma celebração um tempo atrás, que eu vi a matéria do Google, estava lendo, de uma igreja aí, que o reverendo vestiu a roupona longa, parecendo o Papa, um negócio grande até os pés, redondo aqui, parecendo o Papa, só faltou botar a mitra do Papa na cabeça, né, glória a Deus, aleluia. E diz que obrigou os obreiros, os presbíteros, os diáconos, beijar a mão do reverendo. Diz que é o reverendo, diz que é o santidade, beijou a mão dele. Diz que foi lá para saudar e beijar a mão do reverendo. Eu quero ver beijar o pé, né? Como nós falamos aqui, né, irmão? Beijar a mão, aí beijar o pé, lavar o pé. Na verdade, o reverendo é que tinha que lavar os pés, amém, glória a Deus, dos membros da igreja. Porque Jesus Cristo, o grande, o Senhor, o Criador, o soberano, maravilhoso, glorioso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, lavou os pés do seu discípulo e não aceitou ninguém ser maior um do que os outros, para Deus, aleluia, Jesus. Né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então está aqui, essa palavra para nós, aqui, e os ouvintes que ouvir também, o nosso saber. Glória a Deus. Tem aí um pregador falando aí que o diácono não pode celebrar a Santa Ceia, que a Santa Ceia do diácono está errado, que a Santa Ceia do diácono está falsa, que o diácono está pecando, que só pode o presbítero e o pastor. Esse homem então está lendo a Bíblia só os versículos que interessam a ele. Então ele tem uma pretensão com isso. Ele tem que pregar toda a verdade e não a metade da verdade. A verdade é que a Bíblia afirma, para Deus, que existia três Filipe na Bíblia. O Filipe apóstolo, o Filipe evangelista e o outro Filipe mundano, que era irmão de Herodes, que não fazia parte da igreja. E a Bíblia diz que o Filipe, o evangelista Filipe, ele foi escolhido no capítulo 6 de Atos para ser um dos 7 diáconos, e estabeleceu-se o parâmetro, a exigência, para a qualificação do diácono. Homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, e vai indo, glória a Deus. Em Timóteo também fala mais, é bem criterioso para escolher o diácono, que tem o obreiro, o cooperador, que coopera, que abre um culto, prega. O diácono já entra para o ministério da administração. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada afirma que Filipe, o diácono, glória a Deus, chegou em Samaria, e Filipe fazia grandes milagres, glória a Deus. Operações de milagre acontecia através do ministério de Filipe, que o Espírito Santo usava. E Filipe pregava a Cristo, e os que creram eram batizados, Filipe pregando e batizando, glória a Deus, e seguiam a Filipe.
Então, se Filipe batizava, que diz que só o pastor pode batizar, ministrar ceia, fazer casamento, essas coisas do ministério. Então Filipe estava errado, porque Filipe era um dos 7 diáconos, e ele foi um diácono que ele sobrepujou, foi além das mesas, além de cuidar das viúvas, além de ajudar os apóstolos, ele fez, glória a Deus, além disso, ele pregou o evangelho, ele evangelizou, ele batizou, ele, em nome de Jesus, curou os enfermos, aleluia, ele fez a obra de Deus, amém, que glória a Deus, glória a Jesus, está na Bíblia, no livro de Atos está escrito que Filipe batizou o eunuco, já preguei sobre isso, o homem que veio de longe para adorar a Deus em Jerusalém, voltava na carruagem, o Espírito do Senhor mandou Filipe, o anjo do Senhor mandou Filipe, glória a Deus, aproximar, e o Espírito do Senhor também falou, os dois falam, o anjo e o Espírito do Senhor, e Filipe subiu na carruagem e foi pregar para o eunuco o evangelho, e o eunuco falou, eis aqui água, quem pede que eu batize? Falei, se crê todo o seu coração, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Filipe batizou o eunuco, Filipe, o diácono Filipe, mas na frente está escrito que Filipe, ele, glória a Deus, o diácono, tem todas as referências no livro de Atos dos Apóstolos, né, glória a Deus, glória a Jesus, então está provado, comprovado, registrado historicamente no livro de Atos, que é um livro histórico da igreja, na história da igreja primitiva, graças a Deus ficou escrito, o diácono batizou, e batismo e ceia, ministração, são coisas pertinentes ao ministro. Aquele que batiza, ele pode ministrar ceia, ele pode fazer o casamento, mas o obreiro já não pode, né? Fazer a ceia, fazer o casamento, fazer o batismo, não pode. O diácono já pode, Filipe. Então esse pregador que está pregando isso aí, glória a Deus, ele pode ter visão, ele pode ter recebido muitas coisas de Deus, mas ele também é um ser humano. Se ele não examinar a escritura, ele erra. Errais por não examinar as escrituras. Quem já leu, glória a Deus, está escrito, errais por não examinar as escrituras. Então, o pastor presidente já manifestou, glória a Deus, eu quero avisar os membros, glória a Jesus, dessa igreja, pedir que evite agora, porque o homem está sabendo que na Bíblia os diáconos fizeram bastante, pelo menos Filipe, né, glória a Deus. Então Filipe pecou. Quem foi que mandou Filipe pregar para o eunuco? O Espírito Santo. Quem foi que usou Filipe para curar, pregar, batizar? O Espírito Santo. Depois que Filipe batizou o eunuco, o Espírito de Deus pegou Filipe, trasladou de um lugar para outro. O Espírito de Deus estava com o diácono para fazer a obra, porque ele era cheio do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, Jesus, meu irmão. Então a igreja tem que estar olhando, glória a Deus, mas, glória a Deus, é para o bom testemunho, a boa conduta, a espiritualidade. Se o homem está cheio do Espírito Santo, se o homem está bom testemunho, aleluia, seja presbítero, seja diácono, seja pastor, seja quem for, se ele não cumpre a exigência que a Bíblia exige, ele está fora. A igreja não deve tomar Santa Ceia. Às vezes, glória a Deus, o homem é o presbítero, na igreja, irmãos, em casa está de short, está cheio desses aí, está de short, na televisão, na política, mas é presbítero, isso é do nome, né, irmão? Mas está fora da qualificação, é um falso presbítero, é um falso apóstolo, é um falso profeta. Mas o homem é formado em teólogo, é um falso ensinador. O Espírito Santo quer que os homens sejam fiéis e obedeçam a Ele. Então o pastor que diz que o diácono não pode celebrar a ceia, ele tem que explicar por que Filipe batizou. Ele diz que ele está pecando, então ele tem que explicar que Filipe pecou. Ele vai ter que falar que Filipe pecou. E se Filipe pecou, o Espírito Santo não podia nem mais estar na vida de Filipe.
E quem usou Filipe depois daquele dia, se ele pecou? Quem usou ele, que ele continuou fazendo milagre e maravilha em nome do Senhor? E outras vezes mais, Filipe pregou e batizou mais gente, que está escrito na Bíblia. Eu posso mostrar os versículos. Para quem quiser ouvir, eu posso apresentar os versículos. Né? Bom, uma vez que a Bíblia confirmou que o diácono pode ministrar, e esse pastor está falando que não pode, então quem é o mentiroso? Alguém está mentindo. É a Bíblia ou é esse pregador? A Bíblia é verdade, está escrito. O diácono não pode batizar. Quem está mentindo, esse homem ou a Bíblia? É ele, porque na Bíblia está escrito a verdade, amém, glória a Deus? Quem está na luz de Jesus, está a verdade na Bíblia. Quem é o mentiroso? É este. Se ele é homem de Deus, ele vai ter que agora retratar, pedir perdão e ao público e consertar a confusão, porque essas questões aqui, esses levantamentos dessa questão, ela enquadra em questões loucas, como diz a Bíblia, que traz mais contendas do que edificação de Deus, como diz o apóstolo Paulo. O homem está sabendo que na Bíblia o diácono pode ministrar, como está exemplo bíblico, e depois ele fala que não pode, que é pecado, que está pecando. Então ele está sabendo da verdade e está mentindo. Ele tem que retratar, arrepender e aceitar a autoridade da Escritura. Porque se o homem sair fora da Escritura numa parte, ele vai sair na outra, daqui a pouco está longe. Irmão, glória a Deus. E aí, a confusão que ele traz na mente da igreja, da doutrina, né? Ele traz uma confusão, traz uma dúvida, ele semeia erva daninha na mente do povo de Deus. Se alguém falar, diz a Bíblia, fale segundo a palavra de Deus. Amém, Jesus? Quem é da glória a Deus? Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, né? Porque é comum homens, às vezes, que têm visão de Deus e tudo, mas ele, olha lá, se ele não vigiar, pode orgulhar e pode sair fora, né? Qual que é a ideia, qual que é o propósito? Irmão, o diácono é para ajudar os pastores presbíteros. Vamos supor que na igreja aqui, eu tenho aqui, glória a Deus, um presbítero. A palavra presbítero significa ancião, homem de idade. Tem igreja aí que unge para presbítero, gente de 20 anos, 25 anos, 30 anos, unge o presbítero. Tá valendo? Tá. Mas no original, o presbítero, gente, é ancião. Que o apóstolo diz que você não pode separar presbítero, pessoa novato, neófito, novo, sem experiência, porque ele pode cair na condenação do diabo, ele pode se orgulhar, haja vista a importância do cargo, ele pode se sentir grande, e o homem não pode se sentir grande. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou a mais que os outros. Se ele pensar que está mais do que os outros, Jesus Cristo já reprova eles. Jesus disse, nenhum de vós é maior do que o outro, porque eu sou o Senhor e Cristo entre vós, e eu, glória a Deus, me fiz como menor, eu sirvo a vós. Quem é maior? Quem está servindo ou quem está sentado na mesa, na cadeira, na mesa? Ah, Senhor, o maior é quem está na cadeira sentado. Pois é, e eu sou filho do homem, o Cristo, eu estou servindo vocês como fosse menor, e eu sou maior, e eu estou fazendo como menor. Né, glória a Deus, glória a Jesus. Aí tem igreja que pega esse caminho, começa a orgulhar e aplicar, fazer mau uso dos dons ministerial. Aí tem presbítero aí grande aí, pastor, reverendo, que ele não dá sempre para o irmãozinho, para a irmãzinha, não. Não. Tem que mandar um presbítero lá, alguém lá. Eu sou o reverendo. Eu sou o grande. Já está orgulhoso, está fora. Jesus Cristo já repreendeu ele, já reprovou ele. É um falso apóstolo. O negócio é pôr a mão na massa, fazer como Jesus, aleluia, ser humilde e trabalhar para Jesus, né, para Deus. Então, esses homens, quando começam a pegar esse caminho aí, eles começam a pôr na mente dos obreiros, do corpo do ministério, um orgulho, e achar que uns estão maior do que os outros. Você pode estudar a Bíblia e pesquisar onde se quiser e quando e quantas vezes quiser. No Novo Testamento, Jesus não aceitou, ele nivelou. Pedro não era maior do que Paulo. Paulo não era maior do que Pedro, nem Tiago, nem João.
Aliás, quando Pedro, às vezes, tinha algum errinho, né? Paulo chegou, repreendeu a Pedro na cara, e Pedro reconheceu, baixou a cabeça e aceitou, se humilhou. Meu Deus. Mas quando a igreja corrompeu no Império Romano, aí começou os homens se sentir grande, achando que podia mandar uns nos outros. Jesus disse: o povo do gentil, uns têm autoridade sobre os outros, uns mandam nos outros, entre vós não será assim. Aí, ó, é o modelo da igreja, né? Então eles começam a se sentir grande. Não, daqui a pouco eu olho para o diácono, esse aqui, coitadinho, né? Eu sou presbítero, sou grande. Eu sou pastor, o diácono é pequeno. Não, você tem um grande, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Mesmo assim ele nem aceitou chamar ele de grande. Eu disse, né, grande é Deus, bom é Deus, melhor dizendo. Mas Jesus é bom, Jesus é grande, amém? Aleluia, Jesus é grande. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, mas ele sempre fala com o Pai. A humildade do Salvador é grande. Meus irmãos, então, que Deus abençoe a todos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu ainda vou elaborar um estudo, por escrito, mostrando versículo por versículo, glória a Deus, para vocês verem, para não ficar dúvida, né, irmão? Aleluia. E esse homem, com isso, ele semeia algo muito ruim, não edifica nada, não ajuda nada. Irmão, a igreja vai crescendo, a igreja, o pessoal pede a igreja lá em Pirajuí, lá em São Paulo, lá em Brasília, em Cocos, em vários lugares. Aí, os diáconos são pessoas que auxiliam o presbítero, os pastores, e que eles podem ministrar na ausência desses homens, como aconteceu na Bíblia. Para Deus. Aí não, então esse pastor aí, a igreja dele vai crescer, e ele vai ter um problema. Todos que pregam alguma coisa que foge da Bíblia, eles mesmo se engancham, eles mesmo se atrapalham. Como Simão Jeová falava que a salvação era só para 144 mil. Eles eram pouquinho. Eles mesmos passou de 144 mil. Fui agora. E o nosso irmão que está além de 144 mil, ele falou que o salvo é só isso. E eles mesmos passou de 144 mil. Fui agora os que passaram. Está perdido? Amém, glória a Deus. Então, esse pastor vai fazer o quê? A igreja dele vai crescer? Pois é. Aí daqui a pouco tem uma cidade que tem uma congregação, tem um casal de obreiro, tem dois, né? Daqui distância de 600 quilômetros, e lá ele é novo, um obreiro de 20 anos, de 25. Ele pode muito bem, se tiver qualidade, ser separado a diácono e ministrar na falta do pastor do presbítero, como é o exemplo da Bíblia, como o Tiago fez. Aí ele não aceita o diácono, ele vai querer ungir direto a presbítero, mas está fora. Presbítero tem que ser ancião, não pode ungir novo, tem que ungir idoso, maduro. Não separa os neófitos, os novatos, eles podem orgulhar. Tem que ser experiente, cabeça branca. Eu imagino de 40 para lá, né, glória a Deus, vivido, experiência para ser o homem de Deus, o presbítero, o bispo. Então ele vai ser obrigado a fazer o quê? Desobedecer. Ele vai ter que mandar o presbítero andar 600 quilômetros, 1000 quilômetros para levar ceia, né, glória a Deus, ou glória a Deus, vai ter que ungir lá um presbítero novo, e não pode ungir o novo, complicou. E qual que é a solução? Unge o diácono, separa o diácono, e o diácono ministra, como Filipe era o diácono e batizou e ministrou. Amém? Quem entende, glória a Deus? Os irmãos compreendem, glória a Deus? Aqui é a palavra de Deus. Simples. Toda vez que você tira o pé fora aqui, você engancha lá. Irmão, faz tempo que eu estudo, Deus me deu o dom de ensinar, glória a Deus, é misericórdia de Deus, não vou dizer que eu tenho, mas é que Jesus é que tem, que pela sua graça e misericórdia, eu já descobri tudo. Quando você fala errado, você mesmo atropela, né? Na palavra, né? Glórias a Deus. Portanto, estabelece e fica estabelecido a palavra. Ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar. O saudoso homem de Deus, o missionário de Miranda, que Deus usou, glória a Deus, estabeleceu, examinou e comprovou, glória a Deus, e aceitou a verdade, que o diácono pode ministrar, né? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, porque está exemplo na Bíblia, na igreja primitiva. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus irmãos, então, louvado seja Deus,
Vamos cada dia mais estar firmados na verdade da doutrina, né? Para nós não ser, glória a Deus, movidos por ventos de doutrina, não mover facilmente. Às vezes você vai bem, está tão uma bênção na igreja, alguém chega e semeia dissensão na igreja, e começa, os irmãos ficam preocupados. Isso aconteceu com a igreja primitiva, com a pregação de Pedro, Paulo, João, o discípulo. A igreja estava indo bem, logo levantou alguns obreiros, pregando coisas que os apóstolos não pregou, que os apóstolos não mandou. Livro de Tiago, se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja. Está certo, vou falar que está errado? Chamar os presbíteros da igreja, glória a Deus, certo? Os anciãos, os presbíteros, né, glória a Deus. Vamos deixar os novos tomar a frente dos mais velhos, dos homens mais experientes, mais preparados para o ministério. Não, mas se não tem um presbítero, né, glória a Deus, glória a Jesus, ou se o presbítero ordenar, se o pastor ordenar, os diáconos estão aí para fazer a obra, como Filipe fez, e fez bastante. Então, nós seguimos o exemplo de Filipe, e nós estamos indo no caminho certo. Amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, os irmãos que ouvi em casa, glória a Deus, nós estamos aí, o ministério, o pastor presidente, já esclareceu, já fez o áudio, né? O nosso diácono Gledson já também trouxe um estudo resumidamente, mas podemos elaborar um estudo exaustivo, né? Glória a Deus, e mostrando todas as coisas, né? Porque presbítero, bispo, glória a Deus, e pastor é um cargo só, ora chamado de presbítero, ora chamado de bispo, ora chamado de pastor. Você pode ver na Bíblia Sagrada, mostra os versículos, é tudo um cargo só. Aliás, a igreja primitiva não se preocupava tanto com esses nomes, né? Mas apenas tinha uma ordenação, porque na igreja de Deus tem que ter organização, só para ordenar a igreja de Deus, né? E para edificação do corpo de Cristo. Glória a Jesus, amém? Vamos fazer uma oração a Deus, agradecer a Deus, em nome de Jesus, pedir que Deus fortaleça o povo de Deus, sempre na palavra, nada fora da palavra, glória a Deus. Quando tem alguma coisa que na Bíblia não está escrito direto, a gente vai achar aí o conceito bíblico. Por exemplo, revólver. Onde está na Bíblia que não pode usar revólver, arma de fogo? Na Bíblia não está escrito revólver, né, glória a Deus. Mas quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você precisa ter um revólver, qualquer hora o diabo, como diz o pastor, arma um lá, você vai usar arma, né, como já aconteceu. Eu tenho uma amiga minha aí que está com o marido preso, porque ele era um vigilante armado, e ele foi provocado, muitas vezes perdeu a paciência, atirou, e nem acertou na pessoa, mas foi preso, porque colocou o público em risco. Se não fosse a arma, não tinha tirado, né? Para Deus, a igreja lá já liberou arma de fogo, o povo usar, qualquer arma, carabina, revólver, metralhadora, né? Não pode, né? Virou o quê? Virou o que agora? Virar rocinha agora? É os crentes da rocinha? No Rio de Janeiro, mano, no Rio de Janeiro eu fiquei sabendo que tem crente lá que está trabalhando lá no ponto dele lá, passando produto, vendendo. Opa, daqui a pouco vou para a minha igreja. O irmão estava lá pessoalmente, me contou. O crente está lá vendendo lá no produtinho dele lá, no lugar perigoso, sabe o que é? Coisa que não é lícito pela lei, está vendendo o produtinho dele. Opa, 6 horas, eu vou para a minha igreja. Irmão, você está ser crente? Eu estou trabalhando. É meu trabalho, eu ganhar pão, vender os negócios. A gente tem que... O outro crente tem o comércio, está quase igual, vende pinga, vende cerveja, vende tudo. Tem crente que eu já vi presbítero de igreja mandando aí, vender até crucifixo, né? Ele trabalhando. Você passa na loja e está vendendo lá as calças, as modas, o manequim, tá a saia curta, não trabalhando, né? E trabalhando para o diabo, não é verdade? Mas nós trabalhamos para Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai celestial, abençoai, Senhor Jesus, esta congregação, Senhor, que firma na palavra, que firma na Bíblia, sem desviar. Senhor Jesus querido, a Tua palavra é autoridade sobre todos os homens, todos os ministros que surgir. Senhor Jesus, graças, Senhor, abençoa os ministros que tiverem dificuldade, os ministros que não estão entendendo a palavra. Senhor, abre os olhos deles, glória a Deus, fazer eles ouvir, Senhor Jesus, fazer eles ver, entender, ajudar e a vencer, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra o inimigo e contra o falso ensino que fugir da Tua palavra fiel, verdadeira. Ó Senhor da glória, Deus Santo e Poderoso,
abençoa os ouvintes de casa, onde houver enfermidade, onde houver espírito enganador, demônio de falso sonho, demônio de falsa visão, demônio de falsa revelação, demônio de sonhos eróticos, demônio de briga e contenda no lar da família. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus que sai dessa casa, dessa pessoa que ouve essa mensagem, que escuta essa oração agora. Espírito de contenda, de separação de casal, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ou do espírito de briga, perturbação que perturba a criança à noite, sai, vai embora, sai do quarto, da cozinha, da casa, sai desse lugar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, vai operando, Senhor, vai queimando, Jesus, vai esmagando toda obra do mal, Senhor da glória, vai queimando a obra de feitiçaria que tiver nessa casa, neste lar, vai queimando o espírito do engano, da falsa doutrina, vai queimando, Senhor da glória, o demônio que tenta no pecado, nas coisas ilícitas do casal, um espírito que tenta e joga seta, Senhor, queima ele, onde a nossa voz agora está chegando nessa casa. Fogo nele agora, sai Satanás dessa casa, você não pode mais ficar aí, na autoridade do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, sai dessa casa, você tem que sair agora, pelo sangue de Jesus. Demônio de feitiçaria, demônio que não quer deixar essa pessoa ficar firme com Jesus, essa pessoa reconcilia e volta, é você, em nome de Jesus, seja agora acorrentado e lançado ponta cabeça aos abismos, em nome de Jesus Cristo. Demônio de falso sonho, de falsa visão, de falsa revelação, espírito enganador, sai agora. Demônio que opera no Zap, no Face, em todas as redes enganadoras, pelo nome de Jesus Cristo, sai dessa casa agora. Enfermidade na coluna, no coração, no fígado, enfermidade na cabeça, nos olhos, surdez, cegueira, mudez, espírito de cegueira, espírito de surdez, espírito de mudez, que essa pessoa agora não consegue falar, nem ouvir, nem enxergar, sai dos olhos dele, agora, em nome de Jesus Cristo, sai, Senhor Jesus, toca agora com o teu poder, passa agora o seu poder, o seu sangue agora, queima esse espírito de mudez, esse espírito de demônio mudo, de surdez também, abre os ouvidos dele agora, abra agora, em nome de Jesus Cristo, esses ouvidos, abra agora, em nome de Jesus Cristo, essa macumbado, seja livre agora, esse demônio vomita a macumba agora, aí nessa casa onde você está agora, sai agora, cai por terra, obra maligna de voodoo, feitiçaria, seja queimado, esmagado, expulso agora, todo espírito de confusão e dissensão, de vento, que doutrina e quer desviar os irmãos da palavra ensinado, em nome de Jesus, sai todo engano que você quer enganar as pessoas, para depois desanimar as pessoas ficar desanimado e desviado do Senhor, confuso, e a confusão traz desânimo e desvia o crente, mas o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, meu Pai celestial, opera agora nos lares, nessa casa, Senhor, essa mãe que apresenta o seu filho, a sua filha que saiu de casa, foi embora, Senhor, meu Deus, essa esposa, quer que seu esposo volta, quer essa esposa, quer que sua esposa volta no lar, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a Ti agora, Senhor, manifesta o seu poder com a mão forte, mão poderosa e o braço estendido, Senhor, fere a legião, Senhor Jesus, fere os principados, fere agora, em Teu nome e no Teu sangue, meu Jesus, liberta nessa casa, Senhor, traz a paz, traz a alegria, traz a paz, o Senhor, queima essa depressão nessa pessoa, nessa casa, Senhor, queima a macumba enterrada, esmaga e canta lá, esmaga agora, liberta, veja livre, veja curado, veja livre, renova também, renova em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus.